Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, mais uma vez, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. E hoje o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema: o que é o pecado contra o Espírito Santo? Com base na pergunta enviada pelo Atos Vanderlei de Massachusetts. Oi, pastor, tudo bem? Tenho uma dúvida. O que é o pecado contra o Espírito Santo que consta nos evangelhos? A referência você encontra no livro de Mateus, capítulo 12, e versículo 31 ao 32, Marcos, capítulo 3, versículos 28 ao 29, e no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 10. Esta é com você, pastor Pedro Lino. Olá, Márcio, tudo bem? Como você está? Como está a sua família? Como está esse nova morada? Você que se mudou aqui de Massachusetts, espero que esteja bem. Espero que também esteja bem com a sua família e que em breve você volte para cá. E também queremos agradecer a todos os nossos ouvintes aí do podcast Evangelho na Real. Queremos pedir que você aí continue nos acompanhando e compartilhando essas nossas afirmações, esse nosso ensino, essa nossa discussão aí sempre trazendo a prática do Evangelho à vida das pessoas. E hoje nós temos uma pergunta que é feita há anos, né? Desde quando a igreja, desde quando os escritos dos evangelhos estão presentes, as pessoas, os cristãos sempre se perguntam: será se eu pequei contra o Espírito Santo? Será se eu tenho pecado contra o Espírito Santo? Será se não tem salvação para a minha vida? Então sempre nós temos essa preocupação aí com essa pergunta e com essa afirmação do Senhor Jesus. Queremos agradecer ao Atos, né, que trouxe essa pergunta tão relevante, e ele toca aqui em 3 textos: o texto de Mateus 12, o texto de Marcos e o texto de Lucas, que são evangelhos. 2 desses são evangelhos, sinópticos, ou seja, eles têm mais ou menos uma base nas suas narrativas iguais, né, pelo menos de cronologia e direção. Mas olhando para o texto, nós percebemos o seguinte: lá no versículo 31 do capítulo 12, você vai encontrar uma partícula bem interessante que é a por isso. Por isso vos declaro. Jesus está falando em relação ao que aconteceu antes, né? O texto diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E ele enfatiza isso dizendo: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A ideia aqui é uma ideia muito simples, né? Vamos dizer assim. Às vezes a gente faz uma confusão no texto porque nós não lemos o contexto. A partícula, como eu falei aqui, por isso, né? Por isso, é uma partícula que vai nos colocar em conexão direta com o que aconteceu antes. E o que é que aconteceu antes? Jesus expulsou o demônio de um homem. Esse demônio fazia com que este homem não falava nem ouvia. E ao Jesus expulsar o demônio, o homem passou a falar e o homem passou a ouvir. Só que as multidões começaram a aclamar Jesus como Messias. A expressão filho de Davi aqui no contexto faz referência à promessa que Deus faz a Davi de que o trono de Davi não teria fim. Então, lembrando aí que Jesus, naquele momento, naquele contexto, poderia ser o Messias para as multidões que o acompanhavam. Com esse enxame, vamos dizer assim, falando baianamente, com esse enxame da multidão, os fariseus ficaram preocupados e começaram a afirmar o seguinte: este expele Satanás por Satanás. Ele expulsa demônio porque ele é o maior dos demônios. Ele expulsa demônio porque ele é Belzebu. Belzebu aqui é uma das designações para a antiga serpente, para Satanás, aquela coisa toda. Então, qual é o pecado contra o Espírito Santo?
O pecado contra o Espírito Santo é quando eu atribuo uma obra claramente de Jesus, eu atribuo esta obra a Satanás. Eu atribuo essa obra a trabalho de demônios. Quando eu atribuo uma obra claramente de Deus, claramente, logicamente, Jesus diz como é que Satanás vai expulsar Satanás. Porque a ideia de Satanás é trazer morte, trazer confusão, trazer distanciamento das pessoas de Deus. A ideia de Satanás é que as pessoas fiquem cada vez mais dominadas por ele, dominadas pelos seus asseclas, os seus demônios, né? E as pessoas fiquem mais longe de Deus. Como é que Satanás, que tem esse propósito como reino das trevas, vai agora agir contra o seu propósito, libertando as pessoas? Então, Jesus está dizendo, seria ilógico, né? Seria completamente absurdo. Então, quando nós apontamos uma obra claramente do Espírito Santo, sabendo que esta obra é do Espírito Santo, e nós apontamos como uma obra de Satanás, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. E isso precisa ficar claro nas nossas vidas, precisa ficar claro como ensino. O capítulo 3 de Marcos traz o mesmo ensino. Traz a mesma colocação do Evangelho de Mateus, a mesma. E também o Evangelho de Lucas traz também a mesma colocação no mesmo contexto. Então, eu quero deixar para você esses textos e você entenda. Atribuir uma obra, estou falando igual o Cebolinha, né? Uma obra claramente do Espírito Santo, atribuí-la a Satanás, a um espírito do anjo caído, a um espírito imundo, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Por isso, é muito importante nós termos cautela quando nós fizermos críticas a outras igrejas, a outras manifestações dentro do cristianismo que não são característica da nossa tradição cristã ou da tradição da igreja que nós assistimos. Nós precisamos ter cautela, nós precisamos falar das coisas muito embasadas nas Escrituras, porque senão corremos o risco, obviamente, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus, de estar blasfemando contra o Espírito Santo, colocando uma obra que é de Deus, falando que ela é de Satanás, falando que ela é do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, você e eu precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas é muito importante também entendermos que uma vez que nós somos selados com o Espírito da promessa, esse selo não pode sair. É aquela ideia antiga e bem dada de que uma vez que eu e você somos selados com o Espírito para o dia da redenção, nós não podemos mais perder esse selo, né? Esse selo fica para sempre. É aquele dito que sempre se falava antes: uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não fica salvando você e dessalvando você. Então, é claro que o pecado contra o Espírito Santo é inerente para aquelas pessoas que não hão de herdar a salvação, que não hão de buscar a Deus para que Jesus Cristo seja seu único Senhor e Salvador. Então, é muito importante você entender isso, que a eleição, o decreto de Deus sobre a sua vida de salvação faz com que você jamais peque contra o Espírito Santo. Você jamais peque contra esse pecado que é imperdoável, porque atribui uma obra claramente do Espírito Santo a Satanás. Isso você não pode fazer, porque você supostamente foi eleito antes da fundação do mundo. Agora, se você não é um dos eleitos, provavelmente você o fará, né? E como é que eu sei que eu sou um eleito de Deus? A Bíblia diz que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Ou seja, você sabe que é filho de Deus e Deus sabe, obviamente, que você é filho ou filha dele.
Então é impossível que isso aconteça. Mas, pastor, eu ainda continuo com dúvidas, eu ainda continuo angustiada. Será se eu pequei? Será se eu falei mal de uma obra do Espírito Santo na minha vida? E agora eu estou em dúvida, e agora talvez a minha crise piorou mais ainda. Se você está em crise, se você está preocupada, se você está preocupado, é quase certo que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque essa angústia, esse temor a não pecar contra o Espírito Santo é uma característica que você tem o Espírito Santo. É uma característica de que Deus está agindo em você. A característica de pessoas que pecam contra o Espírito Santo na Bíblia é a indiferença, é a insensibilidade, é a falta de preocupação com o reino dos céus, é a falta de preocupação em agradar a Deus. Então, essas coisas caracterizam aquelas pessoas que pecam ou pecaram contra o Espírito Santo, que é a indiferença, que é o caso dos fariseus em relação a toda a situação de Jesus. Eles sabiam que Jesus falava a verdade, eles sabiam que Jesus pregava a verdade, mas eles não queriam deixar os seus pecados escondidos, os seus negócios espúrios, para seguir o mestre da Galileia. Eles queriam simplesmente que Jesus estivesse de acordo e fosse cooptado pela religião que eles haviam inventado paralelo às escrituras do Velho Testamento. Então, se você está preocupado com isso, se você está angustiado com essa questão, certamente você não pecou contra o Espírito Santo, e se você claramente sabe no seu espírito que você é filho de Deus, você nunca pecará contra o Espírito Santo, porque ele não permitirá tal coisa, porque você está debaixo do decreto da salvação e da eleição. Que Deus abençoe a sua vida, que você viva o dia de hoje alegre, desfrute da salvação que o Senhor te deu, sabendo que o pecado contra o Espírito Santo só tem lugar naqueles corações que não serão nunca regenerados pelo mesmo Espírito Santo. Um abraço, Deus abençoe a todos, até o próximo Evangelho na Real. Tchau. Muito bom! Queremos agradecer a audiência até aqui. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da Palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.